E bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta hoje à noite o Red Bull Bragantino fora de casa. Já deixa o seu placar nos comentários, eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. E também tem especulação do Everton Cebolinha no Corinthians. Será que é verdade? E os gremistas sonhando com o Garro do Corinthians, hein? Vamos ficar sonhando. Muita informação nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos falar de Corinthians, que entra em campo hoje pelo Campeonato Paulista, enfrenta o Red Bull Bragantino e a Lili Nascimento chega com a gente com as informações do time de Dorival Júnior. Seja bem-vinda, Lili, um beijo pra você. Fala, Gláucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É hoje, hein? Corinthians vai até Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho a nossa equipe está se deslocando para lá também para mostrar esse segundo jogo aí do Corinthians no Campeonato Paulista. Lembrando que teve vitória na estreia, né? O Corinthians venceu por 3-0 a Ponte Preta, mas aí também vai pegar um Red Bull Bragantino que venceu o Noroeste por 1-0. Então é claro que o técnico Wagner Mancini também está em busca da segunda vitória. Para o jogo dessa noite vai ficar aquela dúvida, será que teremos a estreia do Gabriel Paulista? Ele já está inscrito, então ele pode jogar. Resta saber se o Dorival vai relacioná-lo para essa partida, se ele começa ali no banco de reservas, né? Ele que chegou para disputar posição com Gustavo Henrique e André Ramalho. Aí a gente sabe que tem essas notícias de mercado, né, que a gente está acompanhando, a chegada do Caio César, como vai ficar para a apresentação oficial dele, o Matheus Pereira, o Pedro Milans também. Então é claro que o Fã de Esportes vai acompanhando com a gente, mas especificamente falando desse jogo, Gláucia, o torcedor corintiano tá empolgado. Porque se for olhar num cenário assim, eu mesma parece que não tive férias do Corinthians, não. Jogou no dia 21, é o último campeão da Copa do Brasil e já começa ganhando no Campeonato Paulista. Então é claro que a expectativa do torcedor corintiano fica lá no alto. E aí ao longo da programação da ESPN a gente vai mostrando tudo aí sobre esse jogo. Quando chegarmos lá em Bragança Paulista, também toda a preparação do Timão e do Red Bull Bragantino para mais uma partida desse estadual. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Lili, obrigada. Todo mundo com essa sensação, amiga. Ninguém teve, entendeu? Não parou nada, continuou, não teve pausa pra ninguém. E o Corinthians se prepara para enfrentar o Bragantino nessa quinta-feira pelo Campeonato Paulista. E Stefano Alba chega mais aqui no Esporte Total e traz pra gente, claro, todas as informações. Corinthians treinou pela última vez antes de enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã fora de casa, lá em Bragança Paulista. E o técnico Dorival Júnior tem alguns reforços para este confronto, para esta segunda partida no Paulistão. Hugo Souza, ele chegou a ser dúvida, não participou de alguns treinamentos por conta de virose, mas está 100% recuperado, inclusive participou normalmente das atividades desta quarta-feira. Ranielli e Yuri Alberto, que não participaram da estreia contra a Ponte Preta, estão de volta também à lista dos relacionados. Quem deve estrear com a camiseta do Corinthians é o zagueiro Gabriel Paulista. O zagueiro foi apresentado nesta segunda-feira, já está inscrito no BID, no boletim informativo diário, e pode começar a partida no banco de reserva. Só que o técnico Dorival Júnior também tem alguns desfalques. José Martínez segue na Venezuela para renovar o seu passaporte e o atacante Memphis Depay, que ainda não trabalhou com bola em 2026, continua o seu tratamento de um edema no joelho. Sim, o Red Bull é uma equipe muito boa, muito forte. E é aquele jogo, né? Querendo ou não, o Red Bull é um time grande, então a gente vai jogar como dois times grandes. Eu acredito que vai ser um jogo de igual para igual, jogo de muito duelo, jogo que vai ser muito competitivo. Mas a gente vai lá para sair com os 3 pontos, sair com a vitória. Enquanto isso, o papel no mercado corintiano segue bastante ativo. Só falta assinar, por exemplo, com Matheus Pereira para dizer que ele de fato joga em 2026 pelo Corinthians, e o Timão também avançou na negociação por Caio César do Al Hilal. As conversas continuam entre as equipes. O Timão quer uma negociação pelos direitos econômicos do jogador. Já o clube árabe quer apenas o empréstimo do atacante
Caio César. Rian é um que está de saída. O meia de 22 anos de idade foi emprestado sem custos para o Fortaleza e já deve se apresentar nesta quinta-feira lá na capital cearense, no Leão do Pici, para passar pelos exames médicos e aí sim assinar o contrato. Outro que deixa o Corinthians é o zagueiro Félix Torres, que foi liberado para o Internacional, deve ir a Porto Alegre também para os exames médicos e assinar o seu contrato de 1 ano de empréstimo com cláusula de compra em valor fixado, lembrando que Internacional e Corinthians dividem o salário do zagueiro Félix Torres nessa temporada de 2026. Perfeito, muito obrigada, Stephanie. Então é isso, o Corinthians pronto então para essa partida, né, na quinta-feira contra o Bragantino. Há uma expectativa, claro, também, né, dos retornos do Ranieri e também do Yuri Alberto, e sem contar Memphis Depay, que tá, né, fazendo aí essa preparação para já voltar, claro, aí no Campeonato Paulista. Quero falar agora também de Corinthians. Corinthians, que tem informação, a galera perguntando aqui no chat. Vocês têm alguma informação sobre o porquê o Corinthians não anunciou ainda o Matheus Pereira? Que eu saiba, já está tudo certo. O Corinthians vai pagar ainda uma taxa por esse empréstimo, pelo que me falaram ontem. Não tem valor exato, mas tudo certo, né, Hernan? Matheus Pereira, o próprio Caio César. Aí o Caio César, com a diferença que não tem taxa de transfer, são negociações que estão aí já nas vésperas de você fazer o anúncio oficial. Eu queria só trazer uma informação e abrir aspas para uma fonte, tá? Porque ontem saiu do interesse do Corinthians no Cebolinha, no Everton Cebolinha do Flamengo. Sim, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Então, tem alguma coisa aí, Ana? Então, eu perguntei para uma fonte, vamos abrir aspas para a fonte, e a fonte diz: excelente jogador, mas não tem nada no momento. Então, assim, o Corinthians não tem conversas ou negociações pelo Cebolinha. Aí você vai falar, tem o interesse? Claro que tem. A avaliação, ele é muito bem avaliado dentro do Corinthians, acham ele excelente jogador. Mas não tem uma negociação nesse momento em curso com o Flamengo para a vinda do Cebolinha, segundo essa fonte que me respondeu quando eu perguntei. Até porque o Flamengo mudou a postura em relação ao Cebolinha, porque antes ele era um jogador considerado negociável, mas agora, depois dessa reta final de temporada que ele teve, o Flamengo está tentando até renovar o contrato com o Cebolinha, porque viu que ele tem um potencial e aí deve avançar nessa questão. Mas um jogador está de saída do timão. Ah, é? O volante Rian. Rian, que foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza, empréstimo de 1 temporada até o final deste ano, com opção de compra. Rian, que foi um pedido do técnico Thiago Carpini, André, não sabia disso, André? Ah, é? Você tem uma boa relação com o Thiago Carpini, né? Você conversa. Boa. Gente boa, né? Gente boa. Ele é o trabalho do Carpini no Fortaleza no ano passado eu fiz o último jogo, um penúltimo jogo, na verdade, do Juventude. Tive a chance de conversar com o Carpini e ele ainda estava indeciso para qual mercado ele iria abraçar. Ele tinha situações de Série A, tanto que o nome dele ficou muito forte no Inter. Teve até colega do Sul que cravou que ele seria o novo técnico do Inter. Uhum. E de fato tinha um interesse. O mercado, porque ele estava olhando, era um mercado de Série B, mas com um time que tivesse a possibilidade de voltar à elite. E aí quando pintou o Fortaleza, né, que acabou não ficando com o Martim Palermo, ele entendeu que dava para montar um time para voltar para a Série A do Brasileirão. Então, essas escolhas, esses reforços, tem muito da mão do Carpini. Então é isso, o Thiago Carpini que pediu a contratação do Rian, volante do Corinthians, que é aguardado nos próximos dias. Pode falar. Não, desculpa, e eu ia falar que acabou a novela Félix Torres. Isso é informação, vai deixando seu like aí, tá? Mas acabou, então vai pro Internacional. Vai viajar nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, para exames médicos e assinatura de contrato. Fabinho Soldado fazendo o serviço dele no Inter, não, mas, aí nesse caso, eu sei, a pilha do corintiano é essa e tal, mas acho que nesse caso, o que estava pegando era o Corinthians se acertar com o Pepe Chamorro, que é o empresário do Félix Torres. E o Corinthians fez uma proposta ao Pepe Chamorro,
de parcelamento desses atrasados aí com o Félix Torres, com o próprio empresário. Ele deu o aceite ontem à noite. Ontem à noite o empresário respondeu oficialmente dizendo, aceito esse parcelamento e tal. E aí agora o Internacional emitir a passagem para o Félix Torres, para ele fazer os exames médicos. Passando nos exames médicos, ele assina por uma temporada com opção de compra de 4 milhões de dólares. Então acabou a novela, Félix Torres é do Internacional. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Memphis treina, Hugo Souza deve jogar. E que história é essa de Rodrigo Garro no Grêmio? Ai. Vamos falar do Corinthians, tem muita coisa, tá? O Memphis Depay iniciou a transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele treinou, mas sem a presença da bola, apenas com os preparadores físicos, fazendo aquela transição da fisioterapia para, enfim, daqui a pouco participar das demais atividades juntamente com os companheiros. O Memphis vem tratando um edema ósseo, vem fazendo um fortalecimento muscular, um reequilíbrio muscular, desde o final da temporada passada, quando ele teve algumas lesões, alguns problemas físicos. Então, eu não contaria com ele, não é para esse jogo contra o Bragantino nessa quinta-feira, eu não contaria nem contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena mesmo, se tratando de um clássico. A gente está falando de um cara que ainda não trabalhou com bola em 2026. Então, assim, se o Memphis é um cara que inspira cuidados e precisa desses cuidados nesse momento, não acho que tem necessidade de você esticar a corda já nesse comecinho de temporada. Então, não dá para contar com o Memphis para essa semana. Pelos próximos dias, a gente vai ter que acompanhar gradativamente a sua situação. Ranieri e Yuri Alberto já são diferentes, porque eles voltaram a treinar já tem alguns dias. O Yuri desde a semana passada, o Ranieri nesta semana. Então eles podem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Se o Dorival preferir esperá-los para domingo, aí sim, visando o clássico. A gente sabe a importância que tem um clássico. Esse jogo contra o Bragantino não é nada fácil, é fora de casa. A gente sabe que essa gestão aí pode acontecer também, tá bom? O Martini segue de fora. O Hugo Souza, ele teve uma virose, e assim, virose, né, é um problema que, dependendo de como te acomete, né, você fica debilitado, você perde alguns quilos, você tem alguns problemas físicos. Para atleta sempre é muito complicado, né? Embora eles estejam lá sempre submetidos a exames, a medicamentos e tal, então isso seja mais fácil. Ele treinou na véspera do jogo. Então, a menos que ele não esteja, sei lá, 100% ou 90%, o Felipe Longo joga, senão o Hugo Souza deve jogar, ele gosta de jogar, gosta de ritmo de jogo, né? Talvez seja o titular do Corinthians. Há uma tendência, a gente está vendo em todos os estaduais isso acontecer, tem Brasileirão no final do mês, daqui a 15 dias, gente, 2 semanas. Então, a gente está vendo acontecer muitas preservações, rodízios, então é natural que o Dorival, nesse segundo jogo, ele também faça uma mexida, né? Daqui a pouco utilize jogadores que não estavam tanto nos planos, não estão sendo utilizados. O Kaká, por exemplo, que não se acertou ainda com o Atlético Paranaense, pode ser que jogue. O Félix Torres não, que ele já está se acertando, né? Já está indo jogar no Inter em Porto Alegre. O Rian, volante, está se acertando com o Fortaleza. O Marcelo Paes está trabalhando, né, gente? E ele tem boas relações com o Fortaleza, está trazendo de lá o Matheus Pereira por empréstimo e está emprestando o Rian até o fim da temporada também por empréstimo, um garoto de 22 anos que pouco jogou, e o Corinthians tem muitas opções na volância, às vezes é bom para dar rodagem e tudo mais, então o Rian também está indo jogar no Fortaleza. Esse, né, o Dorival não pode escalar, mas daqui a pouco, né, testa mais alguns meninos da base, alguns jogadores que você precisa observar melhor, o próprio Jacaré, quem sabe, na vaga do Mateuzinho na lateral direita. Enfim, muita coisa pode acontecer. Testes, e são testes, né? Então é importante, né, que a gente pense, embora, né, com riscos, mas o estadual também como preparatório para o que vem pela frente. Agora, preciso falar com vocês sobre essa notícia de Rodrigo Garro jogar no Grêmio. O Grêmio está se reforçando, vocês sabem que eu acompanho muito o Grêmio de perto, está se reforçando, conseguiu o goleiro Everton do Palmeiras, está atrás de um volante que foi campeão do mundo com a seleção argentina, que está no West Ham, o Guido Rodrigues, e busca um camisa 10. O Grêmio contratou o TT, ex-Shakhtar Donetsk, da base do Grêmio, que estava no Panathinaikos da Grécia, que não é necessariamente um 10. O William, ex-Corinthians, faz a função, mas não é necessariamente um 10. O Grêmio sondou o Rafael Veiga,
e sondou o Rodrigo Garro. Sondou. A informação da minha amiga Bianca Molina, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal. Vai lá e se inscreve no canal dela. Ela bateu 6 mil inscritos, já está começando. É setorista da TNT Esportes e acompanha o Corinthians todos os dias, muito bem informada. Pode ir lá e pode avisar nos comentários que fui eu que mandei. Tá bom? Porque é parceira. Começou comigo, foi minha estagiária. Vi crescer, tá voando. E ela trouxe a informação de que o Grêmio procurou o Rodrigo Garro. Agora, aí a informação, né, a gente traz complementos. É uma informação que ela morre na casca, porque o Corinthians jamais vai liberar o Rodrigo Garro por, não digo por menos da multa, mas por um valor que, assim, compense o prejuízo. E o Grêmio não tem esse dinheiro. Aí eu trago a informação do Grêmio. O Grêmio está buscando contratos. O Grêmio está contratando o TT lá. E o Grêmio já fez seus investimentos. Tem investidores lá que conseguem alguns reforços pontuais. Não seria o caso com o Rodrigo Garro. O Grêmio tentaria um modelo de negócio, talvez até liberando atletas e tal. Para o Corinthians não vale a pena. Por que o Corinthians iria se desfazer do Rodrigo Garro? Não faz nenhum sentido. O Grêmio vai chegar com 25 milhões de euros para contratar o Garro? Bom, o Grêmio não tem esse dinheiro. O Grêmio não tem esse aporte para fazer. E o Corinthians não vai emprestar o Garro. Não vai liberar o Garro por um valor menor. Não vai rifar o Garro por me dar 2, 3 jogadores aí. Isso não vai acontecer. Então, acho natural. O Garro daqui a pouco terminou a temporada sem ser titular, muito mais por problemas físicos do que técnicos. E tecnicamente ele também não foi bem, claro, porque ele estava com problemas físicos. Então, não dá para desconsiderar o que o Rodrigo Garro fez na temporada anterior, no fim de 24. Então, ele teve problemas em 25, mas ele bem fisicamente, ele obviamente é titular. Imagino que sim, ao lado do Breno Bidon. É que o Bidon assumiu um protagonismo e o Bidon, esse sim, pode ser vendido ali na frente. Então, não faz sentido o Corinthians liberar para um clube brasileiro e por um valor que, sei lá, por menos de 20, 25 milhões de euros. Não faz nenhum sentido e o Grêmio não tem esse valor. Então, é uma informação que ela não avança. Até onde a gente sabe, ela não avança para uma negociação, para uma possibilidade. Ela foi uma tentativa. E uma tentativa que todos os clubes estão fazendo, enfim. Agora tem outra do Corinthians, tem um outro movimento do Corinthians de contratação que envolve o Everton Cebolinha. E também é uma tentativa válida, porque o Cebolinha, em determinado momento, ele virou uma espécie de moeda de troca. O Flamengo chegou a colocar o Cebolinha no negócio do Caio Jorge e o Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro chegou a cogitar o Luiz Araújo. E o Flamengo não, o Luiz Araújo eu não negocio, mas cogitou negociar o Cebolinha. Só que isso estava dentro de um contexto muito específico, de um investimento muito alto que o clube faria no Caio Jorge. O Cebolinha, ele é um cara importante. Ele inclusive terminou a temporada entrando nos jogos e bem, meio que recuperou o seu status. Ele está muito à frente do Michael, por exemplo, do Wallace Young, que agora foi negociado para o Red Bull Bragantino. Então o Cebolinha, ele vai ser útil. Ele não iria entrar numa negociação se não houvesse uma compensação financeira e muito menos emprestar o jogador livre de custos ou com um valor irrisório para depois a gente ver como acerta. Não, o Flamengo não vai rifar o Cebolinha. É a mesma situação, né? Com a diferença de que o Garro é muito mais importante para o Corinthians do que o Cebolinha para o Flamengo. Mas o Flamengo não vai liberar dessa maneira. Então, também é informação, se eu não me engano, da Monique Danello, da TNT Esportes, de que o Corinthians tentou também o Everton Cebolinha do Flamengo, mas é outra informação que ela não avança. Eu não estou dizendo que elas não existem, tá? Muito pelo contrário. Estou confirmando as informações. Elas não avançam porque, cara, são negócios muito difíceis, mas é natural nesse momento que os clubes conversem. E quando eles conversam, existe um caminho até virar uma proposta, uma negociação. Não há a negociação. E é por isso que o Cebolinha não deve vir para o Corinthians, como o Garro não deve sair para o Grêmio. Beleza? São informações que a gente tem nesse momento. Tem jogo nessa quinta-feira, 7h30 da noite, fora de casa, contra o Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para o Corinthians tentar a sua segunda vitória consecutiva no Paulista. Será? Então é isso, Fiel. O Timão que enfrenta logo mais Red Bull Bragantino fora de casa. Jogo sempre chato, mas é provável que a gente tenha quase todo mundo completo. Não dá pra saber, na verdade, cara. Tem canais que falam
jornalistas que falam que vai entrar com time reserva, outros falam que vai entrar com misto, outros falam que vão entrar com titular. Então, até agora eu não sei que time que vai entrar, para ser bem sincero. Mas, dependente do time que entrar, dá pra buscar bom resultado lá, apesar dos caras, o Red Bull Bragantino, quando enfrenta o Corinthians, mano, os caras se transformam no Real Madrid. Os caras dão uma vida, cara, dão uma vida pra ganhar do Corinthians. Impressionante. É um time que a gente costuma chamar, é um time água de salsicha, né? Não fede nem cheira. Mas contra a gente, os caras costumam dar uma complicadinha. O empate lá não acharia um mau estado, não. Depende da situação, né? Então vamos tentar é, trazer um bom resultado. Empate é um bom resultado pra mim. 4 pontos. E no domingão contra os Trica, tentar afundar mais os caras na crise. Talvez na zona de rebaixamento. Então é isso, cara, esse volante André aí, muito bom, né? Que achado nosso também. Que achado nosso. Tem qualidade pra marcar, tem um bom passe, chega bem à frente. Então, cara, que achado, hein? Uma curiosidade que eu tenho, mano, não sei se vocês têm também, quando esses jornalistas aí falam, eu vou falar com a minha fonte. Quem será que são essas fontes dos caras, né, mano? Uma fonte muito forte, no caso do André Hernan. Será que é algum diretor? Será que é algum olheiro? Será que, sei lá, mano, pode até ser um cozinheiro, tá ligado? Mas eu acho que, né, deve ser um cara da diretoria para passar essas informações aí. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!